Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou gravando esse vídeo no domingo, dia 14 de abril de 2024, motivado pela enorme quantidade de mensagens que eu recebi perguntando sobre como o conflito lá em Israel, esse conflito que deu uma escalada, o Irã atacou Israel, o conflito no Oriente Médio, como que esse conflito pode afetar a sua carteira de fundos imobiliários. O objetivo desse vídeo aqui é ir além, responder obviamente essas perguntas que eu recebi, mas falar um pouco sobre uma carteira de investimentos no geral. Se você é nosso assinante, se você assina a nossa carteira de fundos imobiliários, fica tranquilo que você vai receber um texto mais elaborado para você ler com tranquilidade no relatório já desta semana. Se você é cliente nosso da UELF, os consultores já estão orientados para poder passar o melhor direcionamento para vocês, então fiquem tranquilos. Esse vídeo aqui é para o público em geral. Tá? Se você não me conhece, meu nome é Danilo Bastos, eu sou analista de investimentos, especialista em fundos imobiliários e sócio fundador de uma casa de análise de investimentos, que é a Ticker Research, e sócio fundador da Ticker Wealth, que é uma consultoria de investimentos para pessoas que têm mais de 300 mil reais para investir. A gente atende vocês nas principais corretoras desse país. Bom, vamos aqui então ao que interessa. Antes de mais nada, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, dar uma força demais aqui pra gente que tá começando. Pra você, como eu sempre falo aqui, às vezes é só mais um vídeo, pra gente isso é um trabalho, então isso ajuda demais. Beleza, galera? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é investir é um game de adultos, tá? Eu sempre falo isso pros nossos assinantes, pros nossos clientes. Você precisa botar um filtro nas coisas que você vê por aí. Óbvio que uma notícia de um jornal eletrônico hoje ela quer te informar, é óbvio que um post de uma rede social quer te informar, é óbvio que um vídeo como esse que você está assistindo aqui no YouTube quer te informar, mas paralelamente na construção de uma mídia para as redes sociais, quem faz pretende ter visualizações, tá? Então toma cuidado com o que você vai ler. Pensa se aquilo faz sentido para você. Você sabe que existem diversas estratégias de investimento. Então não leiam as coisas como se tudo foi feito para você exatamente. Você vai entender um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, tá? Não ache que tudo faz sentido para sua estratégia. Por exemplo, se você lê aí, compre Bitcoin, um vídeo falando sobre isso, pode ser que no YouTube você pode ler sobre isso numa mídia especializada. Cara, isso faz sentido para todo mundo? Talvez faça sentido para quem está construindo patrimônio, para quem quer proteger ali uma parte, mas não faz o menor sentido para aquela senhorinha de 80 anos aposentada, que tem todo o dinheiro dela na Previdência. Não faz sentido. Então você precisa colocar o filtro, venda vale agora, ou é hora de comprar Petrobras, porque a Petrobras vai pagar uma enxurrada de dividendos. Será que isso faz sentido para todo mundo, para todos os perfis de investidores? Então saiba muito bem a sua estratégia, tenha essa estratégia bem definida para que você consiga colocar o filtro nas coisas que você vê por aí. Isso é a primeira coisa, eu recebo demais mensagem assim, eu li que é para fazer isso. Pô, é para você fazer, cara. Você acha que aquilo foi feito exatamente para você? Vamos pensar, né, pessoal? Cair um pouco na realidade. Beleza? Dito isso, em linha com a orientação que eu passei hoje para os nossos consultores de investimento, você tem duas maneiras de enxergar o momento que você está como investidor. Você pode estar construindo o seu patrimônio, investindo, reinvestindo os dividendos, sempre uma carteira diversificada. Falo muito sobre fundos imobiliários nas redes sociais, porque eu sou analista de fundos imobiliários, mas em nenhuma hipótese eu defendo o investimento em uma classe de ativos só, é sempre diversificação, tá? A gente passa isso para os nossos assinantes, para os nossos clientes de consultoria também. Então, se você tem a sua carteira diversificada ainda em construção, você ainda está montando aquele patrimônio, que lá na frente vai fazer com que você viva de renda, isso é uma maneira de enxergar, de entender aonde você está, o seu momento ali como investidor. A outra maneira, o outro momento que você pode estar como investidor é aquele investidor que está em vias de aposentar daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, ou já está aposentado. Ele já é aposentado, não estou falando o senhorzinho que aposentou pelo INSS, não. Estou falando da pessoa que vive do patrimônio que ela construiu. Pode ser jovem, pode ser não tão jovem. Beleza? Então, são esses dois momentos. A pessoa que já está em vias de se aposentar, ou já está aposentada, ou de viver de renda, ou da independência financeira, ela precisa, é bom que, a não ser que ela tenha um perfil muito arrojado e muito conhecimento também para compor esse perfil arrojado, a não ser que ela tenha essas características, ela precisa ter uma carteira mais defensiva, ou seja, uma porcentagem maior ali em renda fixa segura, menos volátil, talvez uma porcentagem maior, uma fatia maior da carteira ali dolarizada, também porque no geral ativos dolarizados apanham menos em crises. Investidores que estão em construção de patrimônio devem enxergar
crises como oportunidade. Quem é nosso assinante, leu o relatório da semana passada, nosso relatório de fundos imobiliários da semana passada, eu falei muito como as expectativas impactam ali nos mercados, né? No longo prazo, quando a gente olha para o longo prazo, cotação segue fundamentos dos ativos. Eu vou mostrar uns gráficos para vocês aqui entenderem isso melhor. As cotações vão seguir os fundamentos, ou seja, as características de qualidade, capacidade de geração de renda daquele ativo. No curto prazo, a expectativa é uma tuitada de um político e a bolsa cai amanhã. Pouco importa para a pessoa que está construindo patrimônio para usar daqui a 5, 10 anos, pouco importa. Aliás, se é um ativo de alta qualidade e só caiu porque a galera que não sabe o que está fazendo vendeu desesperada, é hora de você comprar. A última crise grande que a gente teve, né, que foi a Covid, a pandemia, eu via muita gente falando, Danilo, vendi tudo. Vendeu por quê? Eu perguntava para a pessoa, vendi porque todo mundo estava vendendo. Meu, cai na real. Se você vendeu, tem alguém do outro lado da tela com uma tese contrária sua comprando de você. Essa pessoa está mais centrada, está mais focada ali em aspectos racionais do investimento e não tanto agindo ali de acordo com as emoções dela, tá? Então, tentem se posicionar em relação a isso. Eu vou sugerir um livro aqui para quem quiser gastar uma grana, né? Esse livro deve estar custando uns R$ 700, e pelo menos foi a última vez que eu vi o preço dele tava por isso, e é um livro em inglês, ou seja, você precisa dominar um pouco a leitura em inglês para ler. Ele chama Triunfo dos Otimistas, você consegue comprar na Amazon. E basicamente ele conta a história aí de o que aconteceu com diversos países em 101 anos, ou seja, atravessamos ali diversas crises, né? A humanidade atravessou diversas crises em 101 anos e como essas crises afetaram os mercados em diversos países. Basicamente, curto prazo, expectativa, pessoas vendendo desesperadas. Longo prazo, cotação seguindo os fundamentos. Lá tem várias imagens, gráficos aí, etc, para poder até desenhar as coisas ali que ele escreve. Mas eu vou destacar aqui 2 gráficos para vocês. Tá? Sempre que eu dou um gráfico para as pessoas olharem, gráficos de longo prazo, porque bolsa, na minha visão, é longo prazo, não sou especulador, não sou trader, a gente compra sempre com visão de longo prazo, a gente orienta aqui na Ticker com visão de longo prazo. Você precisa entender o seguinte, observa como gráficos, como bons ativos crescem ao longo dos anos, né? Mas ele não cresce em linha reta, ele cresce em zigue-zague, não é? Você vai ver isso nos gráficos aqui. Cresce em zigue-zague significa que tem momentos de alta, momentos de baixa, mas tudo no curto prazinho. Quando você olha o longo prazo, ele é ascendente em zigue-zague de bons ativos. Então eu vou mostrar primeiro aqui para vocês o gráfico do IFIX desde 2011. O IFIX é o principal índice de fundos imobiliários. Ele foi criado em 2012, mas a B3 disponibilizou dados desde 2011. Eu vou puxar um gráfico aqui desde 2011 do IFIX. Ele mostra o resultado médio dos investidores no mercado de fundos imobiliários. Quem é nosso assinante sabe que a gente supera bem o IFIX, a nossa carteira é recomendada, mas na média os investidores aí que investem por conta própria estão em linha com o IFIX, tá? Então é bom, vou mostrar esse gráfico para vocês, o gráfico está aparecendo na tela. O que eu quero que vocês observem? É um gráfico desde 2011. Primeiro, isso que eu acabei de falar para vocês, que ele é uma crescente, não em linha reta, em zigue-zague. Cada vez que ele dá uma quedinha é porque aconteceu alguma coisa. Pode ser o mercado realizando lucro, pode ser uma crise. Nesses 11 anos, não, desde 2011 para 2024, nós estamos falando de 13 anos, né, de FIX. Nesses 13 anos aí de dados, para a gente olhar o resultado médio dos fundos imobiliários, que é uma crescente, por mais que tenha um monte de cara falando lá, tentando meter a lacração dele na internet, falando que fundo imobiliário não presta, falando que fundo imobiliário não cresce. Cara, quantos analistas de ações, influência de ações eu já vi falando, fundo imobiliário não cresce no longo prazo, por isso eu vou investir em ações somente. Não, cara, investe em ações também, carteira diversificada, mas olha aí como cresce, tá? Cresce sim, senhor. Observa que durante todo esse período, mesmo crescendo, a gente atravessou diversas crises. A pandemia é um exemplo dessas, né? A guerra na Ucrânia, a gente teve um impeachment aqui no Brasil, a gente teve um ex-presidente preso, a gente teve o Joesley Day, vocês lembram de tudo isso, né? Crise aqui é que não faltou. A gente teve o escândalo lá do mensalão, tudo isso foi crise. A recessão de 2016, 2017, tudo isso foi crise que impactou os mercados. No curto prazo, um monte de gente desesperada vendendo ativo. E gera uma baita oportunidade para quem tem visão de longo prazo, porque sabe que no longo prazo as crises, as cotações, né, a valorização, ela vem em linha ali com os fundamentos do ativo. Então, se você está comprando ativos de alta qualidade, não dê importância para que os sensacionalistas estão falando na internet. Eles querem lacrar, eles querem te ferrar, eles querem fazer você vender barato para que eles comprem de você. Não seja o trouxa. Todo dia diz que sai um esperto e um mané de casa, e quando os dois se encontram, dá negócio, que vocês não se encontrem lá na bolsa, você sendo o mané
que está vendendo desesperado, porque o William Bonner falou alguma coisa no Jornal Nacional, porque tem um influencer que ainda mora com os pais, postou um vídeo aí falando uma besteira e aí vai. Então, pessoal, filtro, tá? Esse outro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui é do IDIV. O IDIV é o índice de dividendos das ações boas pagadoras de dividendos. Eu gosto muito de ações de dividendos também, acho que você deve ter na sua carteira. Sugiro sempre começar por fundos imobiliários, que são mais fáceis de compreender, são menos voláteis, pagam mais dividendos com mais regularidade, mas ações de dividendos também são uma ótima opção de investimento. Vou puxar o gráfico desde 2011 também, apesar do IDIV existir há mais tempo. Vou puxar aqui desde 2011 para que a gente tenha o mesmo parâmetro ali do IFIX. E vocês estão observando aí que também é uma crescente, tá? Ele não cresce em linha reta, como não acontece com nenhum ativo de renda variável, né? Ele cresce em zigue-zague. Ele também atravessou essas ações, essas empresas negociadas em bolsa brasileira, atravessou inúmeras crises de 2011 para cá e o crescimento continua acontecendo, tá? Isso é muito claro no gráfico, não tem nenhum mistério disso. A conclusão que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, é que foque em ter uma carteira diversificada, em comprar bons ativos, reinvestir os dividendos e é isso, não tem mistério. Quem está tentando colocar mais mistério está tentando criar dificuldade para vender facilidade para vocês. Tá? O que eu tento passar para vocês aqui é tranquilidade para que vocês possam construir patrimônio como deve ser feito. Construir patrimônio em bons ativos imobiliários, construir patrimônio em boas empresas, em renda fixa e em outras classes de ativos também que vocês julgarem necessário e pertinente aí para vocês. Só tenta visualizar isso que eu falei um pouco aqui no começo do vídeo. Em que fase você está? Você está construindo patrimônio, que é o caso da maioria das pessoas, cara, crise e oportunidade. Não estou construindo patrimônio, já vivo de renda. Então eu preciso ter uma carteira um pouco mais defensiva. Tá? É só isso. Fez isso? Compra bons ativos, reinvista os dividendos, diversifica a carteira. Se você quiser minha ajuda para investir, ajuda do meu time, os links estão na descrição aqui desse vídeo, tá? Você pode acessar aqui nossa carteira de fundos imobiliários, o nosso plano Gold, que é um plano que tem todas as assinaturas aqui, fundos imobiliários, ações, renda fixa, FIAGRO, FIINFRA, ativos no exterior. E nesse plano Gold você tem um consultor de investimento à sua disposição, você tem também o cashback, a gente é a única casa de análise do Brasil até o momento que consegue devolver, a gente faz isso no plano Gold, parte das taxas que você paga lá na corretora, você sempre paga alguma taxa, a corretora não trabalha de graça, não seja tonto, meu amigo. A corretora sempre te cobra alguma coisa, mesmo que você não esteja nem vendo de onde está saindo o dinheiro. A pessoa fala, Danilo, eu invisto de graça. Beleza, a corretora agora é ONG, né? Igreja que está fazendo caridade para você. Não é. A gente consegue devolver parte dessas taxas para os nossos clientes Gold também, ou seja, esse é um dinheiro a mais que entra na sua conta e acaba fazendo com que o seu patrimônio aumente ainda mais. E se você quiser sentar com o nosso consultor, consultoria de investimento personalizado, para quem tem mais de 300 mil reais, o cara vai pegar na sua mão, vai conduzir você ao longo do processo. É você que faz a movimentação no seu dinheiro, não é a gente. O dinheiro fica na corretora, você faz a movimentação, mas tem um consultor visualizando a sua conta, passando todas as orientações para você, para que você possa viver tranquilo, ser um bom dentista, um bom médico, um bom engenheiro, um bom advogado, um bom comerciante, um bom funcionário público e não tenha que dar tanta atenção da sua vida para investimento, porque você está terceirizando isso para um profissional de qualidade. Se você quiser, o link está aqui embaixo do formulário para você preencher também. Fala comigo lá no Instagram, me chama no direct lá, @DaniloGBastos, me siga por lá também. Eu atendo todo mundo por lá, só não me manda áudio, eu falo isso pra galera. Pô, me manda mensagem escrita, às vezes eu respondo 60, 70 mensagens por dia lá, o cara vai me mandar áudio, cara, 1 minuto de áudio cada um, se eu for somar todos, dá 1 hora de áudio, eu não escuto áudio nenhum, tá? Só manda mensagem por escrito, mas eu respondo em áudio às vezes para ganhar tempo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa, tenha te tranquilizado, tenha mudado um pouco a sua visão do mercado. A gente está aqui para isso mesmo. Um grande abraço e até a próxima.